Olá, seja muito bem-vindo à série Desvendando os Segredos do Livro de Salmos. Uma verdadeira jornada de descobertas e inspiração. Eu sou o pastor Heber Ramos e aqui cada encontro será uma oportunidade especial para você conhecer mais sobre um dos livros mais amados da Bíblia e se aproximar cada vez mais de Deus. Então, prepare o coração, nossa caminhada está apenas começando. Mas antes de seguir, um pedido especial. Se você ainda não é um inscrito, aproveite para inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar seus comentários aqui conosco. Bom estudo e que Deus te abençoe grandemente. Vamos então agora para o último estudo dessa primeira fase dos estudos introdutórios. Eu vou te trazer aqui, irmãos, algumas curiosidades e nós vamos tirar aqui algumas curiosidades. Por exemplo, você sabia que o Salmo 14 ele é quase idêntico ao Salmo 53? Se você abrir a Bíblia no Salmo 14 e se você abrir a Bíblia no Salmo 53, você vai observar que é praticamente a mesma coisa. Uma pequena diferença há entre um e entre outro. O Salmo 53, ele, na verdade, é uma cópia quase exata do Salmo 14. Davi que escreveu o Salmo 14 e o Salmo 53, ele foi adaptado desde para refletir uma nova situação. Ambos os salmos se direcionam aos tolos malfeitores que dizem que Deus não existe. Mas cada capítulo responde a um grupo diferente daqueles que negam a existência de Deus. E aqui eu não vou entrar, porque vai ter o pastor que vai ministrar o capítulo 14 e vai ter o pastor que vai ministrar o Salmo 53. Mas só uma curiosidade, eles são quase idênticos. Na minha Bíblia, revista e corrigida, no Salmo 14, versículo 6, vós envergonhais do conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Não tem lá no 53. Lá tem uma adaptação e foi unido aí 2 versículos. Então, lá no 53, nós temos 6 versículos, enquanto aqui no 14, nós temos 7 versículos. Então, isso é uma curiosidade que tem aqui no livro de Salmos. Você sabia que o Salmo 40, versículo 13 e 17, contém as mesmas palavras do Salmo 70? É como se o Salmo 70 fosse retirado dos versículos 13 ao 17. E depois você pode abrir, você pode ler, você pode acompanhar. Não vai ter como eu ficar abrindo aqui os textos, mas você pode ler, pode acompanhar. Então eu vou repetir. O Salmo 40, dos versículos 13 ao 17, é o Salmo 70. São as mesmas palavras que tem no Salmo 70. Por exemplo, o Salmo 136, todos os versículos terminam com a mesma expressão. Todos. Qual é a expressão do Salmo 136? No Salmo 136, termina todos com a mesma expressão. E qual é? É essa aqui, ó. A expressão 136. Vai terminar sempre assim, ó. Porque a sua benignidade é para sempre. Porque a sua benignidade é para sempre. Todos os versículos, até o versículo 26, tem 26 versículos, todas vão terminar, todos os versículos vão terminar da mesma forma, porque a sua benignidade dura para sempre. É apenas uma curiosidade. No Salmo 107, a expressão "e clamar ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades", ela vai se repetir idêntica, da mesma forma, nos versículos 6, 13, 19 e 28. 4 versículos com as mesmas palavras. "E clamar ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades". Quem vai explicar isso para nós é o pastor que vai comentar o Salmo 107. Aí ele vai explicar o porquê disso. No Salmo 106, versículos 37, ele é o único salmo que faz menção aos demônios. Mas nenhum outro na Bíblia, nenhum outro versículo, nenhum outro capítulo de Salmos vai fazer menção
aos demônios. O único que faz nos Salmos, é o Salmo 106, versículo 37. Essa aqui não é nova, eu já falei que o Salmo 119 é dividido em 22 seções, que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Vamos lá. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, claro, né? Porque ele tem 150 capítulos, então ele é o maior livro da Bíblia. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. E o menor capítulo da Bíblia também está em Salmos. É o Salmo 117, que tem apenas 2 versículos. Agora, essa aqui é interessante. O Salmo 118, versículo 8, ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da Bíblia. Como assim, pastor Hebe? É o centro, é o meio. Então, no meio da Bíblia, no meio, está o Salmo 118, versículo 8. Ele é o centro da Bíblia. Vamos ver o que diz? Vamos lá. Salmos 118, versículo 8. Olha que texto poderoso, tremendo. É o que está aqui no centro da Bíblia. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É o que está no centro da Bíblia. O texto, vou repetir. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É verdade ou não é, meus irmãos? Claro que é verdade. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Então, esse é o centro da palavra de Deus. Estou falando da Bíblia evangélica, que tem 31.100 versículos. Isso aí, claro, dependendo da tradução utilizada, mas a Bíblia evangélica tem cerca de 31.100 versículos. Então, se nós dividirmos no meio, 15.550 seria a metade, o centro da Bíblia. E vai cair aonde o versículo 550? 15.550, no Salmo 118, versículo 8. A Bíblia antigamente ela não era dividida assim, em capítulos e versículos. Tanto é que em Salmos, irmãos, o mais correto é falar versos, porque se trata de uma poesia, se trata de poetas. Então, o mais viável é se falar versos em Salmo, verso 1, verso 2, verso 3. Mas não tinha isso, não tinha divisão, não tinha capítulos e versículos. A divisão em capítulos ela foi feita por Stephen Langton, em Paris, em 1204, 1205 aproximadamente. E aí, em 1226, a divisão foi usada em um texto da Vulgata. A divisão em versículos ela foi feita por Robert Stephanus. Isso a partir de 1551, em Paris, em Genebra. Aí nós tivemos aí a divisão dos capítulos e versículos, os capítulos com os números maiores, o número grandão aí na Bíblia, os números pequenos são os versículos. Isso eu estou falando da Bíblia evangélica, porque se nós pegarmos a Bíblia católica, aí vai ter lá 35.000 versículos, porque lá nós temos os livros que não são canônicos, são os livros apócrifos, e nós não reconhecemos na nossa Bíblia porque não passou pelo cânon. Então são livros apócrifos. Temos lá Tobias, Judite, Macabeus e por aí vai, Baruque. Então vamos aqui para a nossa Bíblia. 31.100 versículos, a metade, o centro, é o Salmo 118, versículo 8. Vamos lá, por que alguns salmos termina entre parênteses a palavra Selá? Por exemplo, o Salmo 3, no último versículo, entre parênteses, Selá. No Salmo 24, o último versículo, entre parênteses, a palavra Selá. E assim no 46 e vários outros. A palavra Selá, ela aparece isoladamente por 71 vezes no livro de Salmos. Agora, o que quer dizer isso? O que tem a ver isso lá no livro de Salmos? Então, vamos lá. Essa palavra Selá, a maioria dizem que é uma pausa, é um tipo de sinal musical que significava uma pausa na melodia.
Aí muitos falam que através do acompanhamento da orquestra ou mesmo uma mudança de entonação ou intensidade, aí tinha uma pausa. Essa pausa é a palavra selar. Então, diante da dificuldade em se determinar com exatidão o significado da palavra selar, algumas sugestões de interpretação foram defendidas ao longo dos tempos. Alguns entendem que essa palavra se referia a um sinal litúrgico, onde talvez indicasse um movimento corporal, por exemplo, o ato de elevar as mãos em atitude de oração. Levantou as mãos, aí parava tudo. Então, selar. Nesse caso, a palavra poderia ser derivada de salau, que significa elevar. Então, essa aqui era uma possibilidade. Outros consideram que essa palavra poderia ser um lembrete para que o verso fosse repetido, transmitindo então o sentido de elevar-se os olhos, voltando ao início do verso. Aí, selar. Tem aqueles que falam que na mesma linha há quem defenda que essa palavra tenha sido derivada de uma raiz aramaica, que significa prostrar-se, e que, portanto, seria um sinal para que num determinado ponto o adorador devesse se prostrar. Aí, sei lá, todo mundo se prostrava, estava tudo certo. Então tinha aqueles que falam que era levantar as mãos, elevar os olhos, elevar a oração, e tinha esse aqui que era apenas se prostrar. E aí temos mais uma sugestão de que a interpretação sugere que selar seria um tipo de expressão de adoração que era utilizada na liturgia, talvez transmitindo algo semelhante às palavras amém, amém, aleluia e aleluia. A Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim, parece favorecer esse sentido, traduzindo a palavra selar em um sentido de para sempre. E a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, traduz a palavra selar por diapsalma, o que provavelmente implica no intervalo, interlúdio musical, mudança de tom ou até mesmo no comando para que o instrumental fosse tocado mais forte, ou a própria voz fosse entoada com mais intensidade. E aí, apesar das demais sugestões, essa última é a mais aceita com provável significado de selar na Bíblia. Então, tem aí essas possibilidades, por que essa palavra selar tem aí em alguns salmos. Uma outra curiosidade, o salmo compreende um período de cerca de 1000 anos antes de Cristo. Uma outra curiosidade, você sabia que as expressões salmos e saltério provêm da Septuaginta, a primeira mais notável tradução grega do Antigo Testamento, elaborada por um grupo de eruditos de Alexandria por volta do ano 285 a.C. Então, salmos e saltério provém lá da Septuaginta. Em Mateus 22:45, o próprio Jesus atribuiu a Davi a autoria do Salmo 110. Então não tem dúvida que quem escreveu o Salmo 110 foi Davi, porque o próprio Jesus ele atribuiu isso a Davi lá em Mateus 22:45. E também em Marcos 12:35 e 37, Jesus faz menção ao Salmo 110 para afirmar que ele é o Senhor de Davi. Você sabia que os Salmos 7, 35, 55, 58, 59, 69, 109, 137, 139 são chamados de salmos imprecatórios? Por quê, pastor Heber? Porque invocam a maldição ou condenação divina sobre os ímpios. Você sabia que o Salmo 120 a 134 são intitulados como Cântico dos Degraus? Porque esses cânticos de degraus eram cantados durante as longas peregrinações anuais que se faziam até a cidade santa de Jerusalém, nas quais os adoradores chegavam cantando ao Monte Sião. Aí tinha aí os cânticos de degraus. Você sabia que o livro dos Salmos é o mais citado no Novo Testamento? Quantas tem? 186 citações, irmãos, lá no Novo Testamento
tem do livro de Salmos. Você sabia que a expressão aleluia, que significa louvar ao Senhor, ocorre 28 vezes na Bíblia? E que só em Salmos ocorre 24 vezes. Ou seja, irmãos, apenas 4 estão fora do livro de Salmos. Você sabia que o livro dos Salmos, ele é o único livro poético que era utilizado na liturgia do culto, no templo e nas sinagogas? Então, qual é outro livro poético que temos na Bíblia? Jó, mas não era utilizado na liturgia do culto, no templo e nas sinagogas. Provérbios é um outro livro poético, mas aqui também não. Eclesiastes é um livro poético, mas o único que era utilizado na liturgia do culto, no templo e nas sinagogas era o livro de Salmos. Nem Cantares, nada, nenhum livro escrito por Salomão era utilizado aqui. Você sabia que o salmo mais antigo foi escrito por Moisés? Isso foi escrito lá no século XV a.C., sendo este o Salmo 90, como já falamos. Você sabia que o Salmo 137, ele é um dos mais recentes e que foi escrito entre os séculos 6 e 5 a.C., depois que os babilônios tomaram Jerusalém lá no ano 586. Você sabia que a maioria dos salmos foram escritos no século X a.C., durante a era áurea da poesia em Israel? Você já teve a curiosidade de observar que o Salmo 150, que é o último salmo, com apenas 6 versículos, 6 versos, melhor dizendo, 6 versos, o salmista pede na sua poesia por 13 vezes para louvar o Senhor? Nos 6 versículos nós temos lá 13 vezes o salmista pedindo para que nós possamos louvar ao Senhor. Você sabia que cerca da metade dos salmos consiste de orações de fé em tempos de tribulação? No meio da luta, do problema, da adversidade, tinha várias orações do salmista. Você sabia que o livro dos Salmos é o mais lido dos 66 livros da Bíblia? É o mais lido, irmãos, indiscutivelmente, de todos os livros da Bíblia. Você sabia que aquele hino Castelo Forte, o famoso hino Castelo Forte ao meu Deus, ele foi escrito por Martinho Lutero, inspirado no Salmo 46? Esse hino aí, ó, no fundo, tá ouvindo aí no fundo? Já um instrumentalzinho aí do hino? Então esse hino Castelo Forte, ele foi escrito pelo grande reformador da igreja Martinho Lutero. E ele foi inspirado no Salmo de número 46. Vamos ouvir um pouquinho aí do hino, porque ele é muito lindo. Tá vendo aí, meu querido? Que maravilha! Martinho Lutero também era compositor. Glória a Deus. Então esse hino foi escrito por Martinho Lutero, inspirado no Salmo de número 46. Então ele usou o Salmo 46 para compor o hino Castelo Forte. Você sabia que o Salmo 91 é considerado o mais, aí, claro, né, irmãos, entre aspas, poderoso por muitos crentes? Salmo 91. E por não crentes. Existem pessoas, comércios que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixa lá na estante, deixa lá na loja, deixa aberto em sua casa. A Bíblia chega a ficar amarela. Está ali aberto no Salmo 91, porque eles consideram o salmo mais poderoso que existe. Você sabia que os Salmos 22, 23 e 24, eles formam uma tríade que fazem menção a Jesus Cristo? No Salmo 22, ele é apresentado como Messias sofredor. No Salmo 23, ele é apresentado como pastor excelente. No Salmo 24, ele é apresentado como o Rei da Glória. E aí, irmãos,
nós vamos ver. E no Salmo 24, ele é apresentado como o Rei da Glória. E aí, meus queridos, nós vamos então nos deliciar durante. Eu vou aqui, irmão, vou arriscar que durante esse ano todo estudaremos o livro de Salmos. Porque vai ter pastor que vai vir com 4 áudios, 5 áudios, em um único capítulo. Nós temos 365 dias no ano. 30 dias já foi embora, que foi o mês de janeiro. Então nós temos aí 330 dias. Os salmos são 150. Já vai a metade do ano, para lá de julho. Então, irmãos, afirmando aqui, vai ser o ano todinho, se brincar, 2026, estudando o livro de Salmos. E isso é uma maravilha, porque iremos aprender muito na presença de Deus. Meus queridos, eu espero que eu tenha contribuído aqui na introdução do livro de Salmos. Que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E não perca nenhum estudo. Segunda-feira eu já vou colocar o primeiro áudio. Que Deus te abençoe. Divulgue, compartilhe, mostre aí o trabalho dos pastores da nossa igreja para que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você não ouviu os 4 anteriores, vá no nosso canal, clique lá na playlist Salmos e escute os anteriores e vamos crescer na presença de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.